Oi gente, aqui é a Mafê do Paranauê Literário e hoje a gente vai falar sobre Confissões do Crematório. Esse livro é sobre uma agente funerária chamada Caitlin Dowley. Ela vai contar não uma história linear, mas vários momentos que ela passou durante a vida dela como agente funerária. Já no comecinho, ela explica pra gente que, na verdade, esse não era o emprego que ela queria pro resto da vida dela. Ela acabou conseguindo esse emprego e daí ela se apaixonou por isso. Mas, apesar disso, ela sempre se interessou muito pela morte. Mesmo quando ela era adolescente, ela estudava bastante isso, e que daí na faculdade esse foi um dos temas principais dos estudos dela. Vale lembrar que a autora, inclusive, tem um canal no YouTube, que eu vou deixar aqui embaixo, que chama Ask a Mortician, ou Pergunte a um Agente Funerário, em que ela responde várias perguntas e fala sobre curiosidades sobre esse tema. Então, esse livro, na verdade, é depois que ela já tinha esse canal. Eu gostei muito do livro, acho que em parte porque morte é um assunto que sempre me interessou também. Desde pequena eu sempre gostei de ler sobre isso, pensar sobre isso, e esse livro veio de encontro a várias coisas que eu já pensava, várias coisas que eu refletia. Uma parte legal é que ela fala não só dos Estados Unidos, que é onde ela mora e trabalha, mas também de outras culturas, porque ela estuda muito sobre o assunto. E daí você consegue ver como outras culturas lidam com a morte. Eu acho difícil dar um spoiler desse livro, porque na verdade ele não é uma história narrada, assim. Ela conta sobre várias coisas que aconteceram durante a vida dela, mas nenhuma tem algum mistério, alguma coisa. Ela só vai narrando fatos daquilo que aconteceu. E uma coisa que eu acho muito legal também é que ela faz uma crítica em alguns momentos sobre o modo que os americanos eles lidam com a morte. Por exemplo, tem esse pedaço aqui que ela fala: existe uma diferença crucial entre o que os Wari faziam e os que os tibetanos fazem com seus falecidos, em comparação ao que a gente faz na América. A diferença é a crença. Os Wari acreditam na importância da destruição total do corpo. Os tibetanos acreditam que um corpo pode alimentar os outros seres depois que a alma deixou. Os norte-americanos praticam o embalsamamento, mas não acreditam nele. Não é um ritual que nos traz consolo. É somente uma cobrança adicional de $900 na conta da funerária. Então ela faz uma crítica muito legal comparando as crenças das outras culturas em relação à falta de crença que a gente está tendo hoje em relação à morte. A gente faz os nossos procedimentos de morte, mas a gente não reflete muito sobre eles. O livro, apesar de muitas horas ser até engraçado, ele também tem alguns momentos meio tensos e meio pesados, assim. Eu recomendo que, se você tiver meio deprimido, talvez não seja o melhor livro para você ler. Por exemplo, ela comenta que quando ela tem que fazer a cremação de bebês, para ela é uma coisa difícil. Ela acaba criando estratégias e criando artifícios para que ela consiga lidar melhor com o fato de cremar os bebês. Ela também comenta sobre a indústria funerária e sobre como essa indústria muitas vezes visa mais o lucro do que o atendimento às pessoas. E são várias situações do dia a dia dela que ela comenta. Por exemplo, quando ela faz a cremação de uma esposa e logo depois ela faz a cremação do marido, porque o marido se suicidou. Ou quando ela faz a cremação de bebês. Ou quando ela tem que ir até o lugar pegar o corpo e daí a mulher tá surtando. E dá pra perceber que ela é muito apaixonada pelo que ela faz, que ela reflete muito sobre isso, mas que ela tem várias críticas à nossa cultura ocidental e da forma como a gente... Uma coisa que ela fala no final, que eu gostei muito, é esse trechinho aqui que eu também vou falar pra vocês. Nós não temos e não vamos ter os recursos necessários para cuidar de maneira adequada da nossa população cada vez mais idosa, mas insistimos em intervenções médicas para manter as pessoas vivas. Permitir que elas morressem seria sinal de fracasso do nosso supostamente infalível sistema médico. E ela comenta nessa parte como os médicos não estão preparados para quando um paciente morre. Eu concordo com muita coisa que ela escreveu no livro. Eu acho que tem uma mensagem aqui que a gente precisa ler, precisa pensar sobre ela, precisa refletir. E ela consegue fazer isso de um jeito que não é muito pesado. Você vai lendo o livro e é um livro, eu não vou dizer agradável, porque tema é difícil, mas é leve. Tem um ou outro ponto em que você fica mais angustiado, mas no geral ele é leve. E então eu super recomendo, mas com a ressalva de que se você tiver muito deprimido, ou se você tiver com algum problema psicológico, talvez não seja o livro pra você ler nesse momento, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Beijinho!